Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui novamente a mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Vittar. Hoje eu vou trazer para vocês aqui as curiosidades dos bastidores de um desfile de moda, gente. Quem vê um desfile de moda não imagina o que está presente ali atrás, de toda aquela estrutura, de toda aquela grandiosidade, de todo aquele espetáculo de moda. Então, hoje vocês vão poder saber aqui um pouquinho, pelas minhas pesquisas, pelo que eu vim buscando aqui para você que está aí interessado em ingressar em alguma carreira sobre moda, ser um stylist, um assistente, ou você que lida com a maquiagem, com beleza. Então, se você quiser aqui engrenar nesse universo dos desfiles da moda, onde realmente a moda acontece, aqui está um guia para vocês hoje, que eu trouxe das minhas pesquisas. Então, pessoal, o desfile é o grande momento de visibilidade de uma marca, né? É quando a imprensa, os formadores de opinião e os convidados VIPs estão aguardando ansiosos para conhecer aquela proposta do estilista para a nova estação. Ali é quando o estilista vai reunir todas as pesquisas que ele fez de tendências para mostrar ao público e lançar para o mundo o que vai ser ditado aquele ano, aquela temporada no mundo da moda. Gente, a equipe envolvida num desfile, ela é imensa, gente. Tudo precisa ser cronometrado, não podendo dar nada errado. Produzir um desfile, pessoal, exige muita expertise. No entanto, não é uma tarefa difícil de ganhar experiência. Então, pessoal, para os iniciantes, é possível candidatar-se a assistente de backstage nas semanas de moda. Tá? Para quem está aí cursando faculdade de moda, por exemplo, essa é uma grande dica, pessoal. Essas participações, elas funcionam como um estágio não remunerado, em que a experiência conta mais do que qualquer cachê. Quanto mais participações, pessoal, mais familiar se tornará o mecanismo, sem contar que é um ótimo passaporte de acesso aos melhores profissionais do mercado. E, gente, moda nada mais é do que uma área em que o network é muito importante. Eu diria, gente, que em todas as áreas um network é fundamental, mas aqui na moda isso funciona muito bem. Se você começar a se candidatar nesses desfiles, participando de um backstage, você vai estar próximo de quem faz e de quem acontece na manhã. E isso vai te trazer, obviamente, abertura de caminhos para o futuro. Gente, qualquer desfile, por mais simples que ele seja, ele necessita de locação, um passarelo, backstage, iluminação, trilha sonora, modelos, cabelo, maquiagem e o espaço para os convidados se sentarem. Então, gente, são dezenas de profissionais envolvidos na produção. Desfile é um fashion show, pessoal. É preciso trabalhar com a fantasia sem tirar o pé da realidade, ou seja, encantar toda uma plateia sem tornar a coleção incompreensível. Porque não adianta também, você pode misturar elementos teatrais, elementos artísticos, pode e deve dar lugar a essa criatividade, mas a sua coleção, o estilista tem que pensar no seguinte: essa coleção ela vai ser usada pelas pessoas que estão na rua, né, pelas pessoas que vão consumir essa moda. Então, não é possível que a moda seja só um palco teatral, que sejam coisas muito inusitadas, porque daí isso não vai ter valor no mercado. Então, pessoal, é preciso pensar tudo isso. Essa coleção ela precisa ser compreendida. Gente, então a chave para que dê tudo certo, eu diria que em tudo, mas aqui especialmente, é a organização. Para que tudo saia impecável, gente, no máximo em 20 minutos, que é o que tem em média um desfile. Tá? Então a preparação precisa começar bem antes. Gente, é uma loucura o come-corre desse pessoal. Gente, vou voltar aqui um pouquinho no tempo para falar para vocês que ao longo dos séculos XX, o desfile foi crescendo em seu papel fundamental da indústria da moda, como conhecemos atualmente. Os primeiros começaram a ser realizados em ateliês de alta costura e lojas de departamento na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, apesar de no século XIX
já existir a utilização de manequins vivas. Além de ser uma das ferramentas mais eficientes e glamourosas do marketing de moda, o desfile de moda tem relação também com arte, teatro e cinema, com o consumismo e também com a coisificação e erotização da figura feminina na cultura de massa. Gente, esses são os dizeres de Caroline Everett, tá? Ela que, numa obra dela, ela conceitua assim, como desfile de moda com essa relação com arte, teatro e cinema, consumismo, etc. E é verdade, gente, era exatamente o que eu falava aqui para vocês. O desfile tem que ter, sim, o seu elemento teatral, o seu elemento dramático, né? Então, isso tudo é arte, né? Então, a moda está intimamente ligada à arte. Então, é preciso explorar todos esses recursos. Gente, ao contrário do hemisfério norte, onde o inverno é a estação mais importante, aqui no Brasil, pessoal, as grifes investem na temporada primavera-verão. Sabe por quê, gente? Apesar de a roupa ser mais descontraída, os desfiles referem-se a essa época, são os mais importantes do ponto de vista do business. Gente, tem muito valor e tem muita importância, muito reconhecimento lá fora a nossa moda praia. Eu já disse isso aqui para vocês em episódios anteriores. Então, a moda de biquíni brasileiro faz muito sucesso no exterior. E aqui no Brasil também, com certeza. Então, do ponto de vista do business, é muito importante desse desfile aqui para nós, porque afinal de contas somos um país tropical, não é mesmo, pessoal? As marcas que mais exigem criatividade são as de moda praia, então, pessoal, já que a roupa ela muda pouco de um verão para o outro. Aqui no Brasil, pessoal, o calendário clássico realiza 2 edições anuais dos principais eventos, gente. Casa de Criadores e o São Paulo Fashion Week em São Paulo, mas também o Minas Trend Preview em Belo Horizonte e o Fashion Business e o Fashion Rio no Rio de Janeiro. Então, correndo por fora, é lógico que existem vários outros showrooms fixos ou sazonais, principalmente na capital paulista. Mas aqui eu dei destaque para a agenda clássica de moda, o que movimenta a moda, o mercado de moda em grande escala, tá? E aí no exterior, pessoal? Além daquelas semanas de moda prêt-à-porter que acontecem em Nova York, Londres, Milão e Paris, nessa ordem, também há aquelas glamourosas semanas de alta costura, realizadas em janeiro, que é no verão, e em julho, inverno. Os desfiles de resort em junho e pre-fall em dezembro se dão em eventos fechados, feitos pelas próprias grifes. São aqueles pequenos comitês, né, gente? E ainda no cenário nacional, pessoal, tem crescendo a realização das semanas de moda menores, direcionadas para os públicos infantil, teens, noivas e também lingerie. Fora do circuito São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que eu falava aqui para vocês, praticamente todas as capitais fazem eventos voltados ao cliente final. E aí já visando lucro, né, pessoal? Porque isso é um mercado, isso é uma indústria. Organizados por equipes locais ou por contratadas dos grandes centros de moda. Afinal, a máquina precisa girar, e não é só de espetáculo que vive essa indústria, né, pessoal? Mas é muito lucro, é muito consumismo envolvido. Gente, então, além dos desfiles que integram os calendários das semanas de moda, no país afora, tá? Os estilistas e as lojas de fast fashions também costumam montar passarelas para o lançamento de suas coleções, que podem ocorrer depois dos eventos oficiais ou em outras datas estratégicas para a promoção de coleções cápsula. São desfiles particulares, gente. São onde as marcas criam as suas coleções para divulgar para os clientes finais. São aquelas coleções enxutas, coleções cápsulas. Gente, os shows são os mais intimistas, realizados em locações charmosas e direcionados aos clientes, formadores de opiniões e editores. Normalmente eles têm o conceito de happening, seguidos de brunch ou coquetel. Então, gente, tem sempre ali um aparato ali de suporte, né? Tem toda ali uma recepção, um coquetel para os seus convidados. Isso é o que manda a boa etiqueta, não é mesmo?
E a logística, pessoal? Dicas para a logística de um desfile. Para evitar aquelas surpresas desagradáveis, é aconselhável checar alguns pontos. Levar em consideração se o local é de fácil acesso e, se não for, enviar o mapa junto com o convite, gente. Se há espaço para acomodar todos os convidados, toda aquela parafernália técnica, passarela, tudo o que precisa conter um backstage, gente. Araras, cabelo, maquiagem, banheiros, etc. Então, todos os detalhes têm que ser pensados, gente. Para colocar o show na passarela, o estilista precisa de todo o apoio da sua equipe, gente. Pois uma andorinha só não faz verão. Isso para tudo, né, gente? No dia do desfile, o estilista precisa estar tranquilo para explicar aquela coleção para a imprensa no main stage, para dar os toques finais nas roupas antes das modelos entrarem na passarela e, eventualmente, supervisionar cabelos e maquiagens. Então, gente, durante o processo de criação da coleção, alguns designers contam com o suporte de um stylist para harmonizar o conjunto de peças e auxiliar naquela criação de acessórios, cabelo e maquiagem. Por isso, é comum que o stylist trabalhe como residente, tendo como ponto alto o fashion show. Então, gente, é o que eu contava aqui para vocês num dos episódios que nós já gravamos aqui sobre a importância e o papel dos stylists, né, pessoal? Os fashion stylists. Então, eles estão aqui, mais uma vez, muito presentes ao lado do estilista. Além do estilista, do stylist, tem também make-up artist, que é aquele que faz a maquiagem, e o hairstylist, que é aquele que faz o cabelo. Vários outros profissionais também compõem esse time, que colocam desfile na passarela. E eu vou dar aqui os exemplos de todos eles, gente. O produtor executivo, ele é quem literalmente ele faz o show acontecer. Ele cuida do budget. Gente, é aí tá a parte do dinheiro, a parte do financeiro. Contrata as equipes de cenografia, trilha, iluminação, efeitos especiais, casting, beleza, catering e tudo mais que for necessário. E no dia do desfile, supervisiona a montagem na passarela, a sequência das luzes e todos os outros detalhes antes do início do desfile. Com tantas pessoas sob a sua coordenação e ações acontecendo ao mesmo tempo, o produtor executivo deve ter um controle absoluto da cena. Ele deve ser calmo o suficiente para resolver qualquer imprevisto imediatamente, gente. Significa que o estilista só deve ser envolvido na solução de algum problema em último caso. Então, gente, o estilista é aquela figura que está ali apenas para supervisionar, para, verificar todo um trabalho que já foi feito por ele mesmo muito tempo antes. Então, nesse dia, ele deve ser poupado e só pode resolver algum problema em último caso, porque ele conta aí com o auxílio de toda uma equipe, que é para justamente fazer funcionar o dia do desfile. E o DJ, pessoal? O DJ, em conjunto com o estilista, com o stylist, ele também vai escolher as músicas e montar a trilha do desfile. É importante que exista uma sintonia sobre o tema da coleção, pessoal. O som e o ritmo que as modelos adotarão na passarela. A música, gente, assim como todos os outros elementos, contribui para o sucesso ou o fracasso de um fashion show. Gente, para vocês verem a importância que tem a música no dia de um desfile. É o que eu falava aqui para vocês, até dediquei um episódio só para falar sobre música e moda. Realmente a música tem uma importância visceral na vida das pessoas e não poderia ser diferente aqui na moda, né, gente? Uma trilha sonora ruim pode fazer fracasso de uma coleção, de todo um investimento ali que foi naquele dia de passarela. Então, gente, também existem dois tipos de som aqui, de trilha. Pode ser tanto a trilha mecânica, mas também uma trilha executada ao vivo, né, gente? Ou por um grupo de rock, ou por um pianista, ou até uma orquestra com cantor. Então, tudo vai depender do tema dessa coleção, do tema que essa coleção estiver a fim ali de dizer a sua proposta. Gente, o iluminador, esse também é um profissional muito
importante, de uma importância fundamental. É a equipe de iluminação que vai criar aquela atmosfera ideal para o desfile. Uma sala escura, gente, por exemplo, ela pode ser ideal para ressaltar um clima gótico de uma coleção, mas, do ponto de vista dos fotógrafos, ela pode ser um desastre, gente. E, consequentemente, se isso for um desastre, vai ser um desastre também para a divulgação desse desfile, não é mesmo? Então, por isso, o ideal é haver um equilíbrio entre o desejo do estilista e o que de fato funciona. Então, não adianta esse estilista ele projetar um negócio escuro, dramático, que ele vai ter uma coleção aí por muito preto, mas se não funciona na hora de tirar fotografia, gente. Então, tudo tem que ser pensado e tudo tem que ser pensado em conjunto, né? Então, quando o desfile é realizado em locações especiais, gente, ajusta-se a iluminação às condições do ambiente. Por vezes será útil substituir a iluminação de teto pela de chão. Então, olha quanta correria que é nesses bastidores, né, gente? E os efeitos especiais, pessoal? A tecnologia moderna, ela permite que os cenários sejam substituídos por efeitos especiais de iluminação. Gente, uma parede de LEDs, por exemplo, pode exibir imagens e introduzir o tema do desfile. Outra opção são os moving lights, capazes de fazerem efeitos de 360 graus comotizados. A fumaça e a água aqui também são recursos que podem ser utilizados. Porém, para funcionar de fato, gente, o melhor é entregar essa tarefa a profissionais experientes, não é mesmo? Porque nada mais desastroso do que alguém que seja amador ali, fazer alguma receita caseira com fumaça e água e dar um desastre ali na hora das modelos passarem na passarela, acabarem tropeçando, e aí realmente é um desastre total, né, gente? Então, por isso que aí tem que ser contado com uma colaboração de equipes e equipes experientes. Gente, assessoria de imprensa. As marcas podem ter uma assessoria interna e também contratar uma empresa extra para o display. Acessórios imprescindíveis, tá? Antes de iniciar qualquer job, o importante é que o stylist certifique-se de que o editor de moda ou estilista esteja ou não planejando contar com a presença de elementos extras no ensaio. Quando se trata de um catálogo ou um desfile, essa atenção ainda é mais importante, pessoal, já que significa que chapéus, brincos, colares, pulseiras, cintos e bolsas também fazem parte da coleção e necessitam ganhar evidência para também serem vendidos. O próprio stylist ele pode sugerir a inclusão de acessórios para enriquecer a produção. Quando isso acontecer, certifique-se de que os parceiros que contribuíram, muitas vezes gratuitamente, na confecção desses itens, sejam devidamente creditados no release. Então, gente, nunca esquecer de dar os créditos para o pessoal que houve colaboração, ainda que gratuita, tá? Com os acessórios, emprestando acessórios, por exemplo. Enviando uma lista, né, gente, desses colaboradores para o assessor de imprensa, que vai incluir tudo isso no texto entregue aos jornalistas no desfile. Então não pode ser esquecido ninguém pode ficar de coras. Em relação aos calçados, pessoal, e esses são realmente acessórios imprescindíveis, a não ser que a ideia do desfile seja ter as modelos descalços, tá? Mas para os desfiles, o melhor é contar com uma marca calçadista que desenvolva peças específicas para o desfile em sintonia com a coleção. Auxílio profissional, pessoal, de pessoas como camareiras experientes fazem toda a diferença no backstage. Contratadas pelo stylist, são profissionais especializadas em vestir os modelos para o desfile. Pessoal, camareiras não são só aquelas de hotéis que fazem roupa de cama, que trocam os quartos. Camareiras aqui, gente, elas têm toda essa função de vestir os modelos, enfim. Tá? Elas são uma peça-chave importante do desfile, pois vestir modelos não é uma tarefa tão simples assim, gente. Eu vou citar aqui o porquê não é simples. Elas devem compreender as modelagens muitas vezes complicadíssimas para colocar a roupa de uma maneira correta sobre o corpo da modelo.
dentro do tempo quase inexistente. A troca de roupas no backstage é uma loucura, gente. Então, a troca de looks deve ser muito rápida e muito cuidadosa. Só que a roupa não pode ficar suja de maquiagem, tá? E nem pode atrapalhar o penteado da modelo ou do modelo. Então, é imprescindível que a camareira seja muito ágil, habilidosa e calma. Então, olha a importância dessas profissionais, né, pessoal? E após o desfile, que elas fazem, realizam? Esse time todo vai retirar as roupas das modelos, guardá-las em capas, além de cuidar para que todos os acessórios sejam embalados adequadamente, para que não suma nenhuma pecinha, ainda mais rolando de acessórios, né, pessoal? São pedrinhas, são tarraxas, são miudezas que realmente são de enlouquecer. Então essa pessoa tem que ser muito habilidosa, né? Antes que os convidados, tudo tem que ser embalado, tudo tem que ser separado adequadamente, antes que os convidados lotem o backstage para cumprimentar o estilista. Gente, passadeiras. Essa é uma outra função de extrema importância no backstage de um desfile. É ela que vai garantir que as peças estejam impecáveis para serem vestidas pelos modelos. Ela também integra time de profissionais escalados para os ensaios de modas de revistas, jornais e campanhas publicitárias. Pessoal, vocês já imaginaram que desastre que seria se uma passadeira não fosse experiente e de repente queimasse a roupa que o modelo ou a modelo ia desfilar? Vocês imaginam que loucura seria isso? Trata-se de um look de milhões às vezes, né? Então essa passadeira tem que ter uma experiência suficiente em saber se um ferro de passar normal ou se aqueles steamers vaporizadores de roupas podem ser colocados em determinados tecidos, qual a quantidade de calor e de vapor que aquele tecido suporta. Então, gente, é tudo muito cuidadoso, é tudo muito delicado. E na área da beleza, pessoal? Para um desfile, o estilista e o stylist decidem com o make-up artist e o hairstylist como será o cabelo e a maquiagem que acompanharão as roupas e os acessórios. É preciso que a beleza seja impactante, mas não a ponto de roubar a atenção do público. Então, ela precisa conversar com a coleção, como se tivesse sido pensada no ato da criação das roupas. Deve-se levar em conta as tendências de make, claro, para determinada estação. Então, gente, tem que ser uma coisa sutil, que não pode chamar, roubar a cena, mas tem que conversar com toda aquela proposta ali daquele destino. Gente, o checklist, de maneira geral, para desfilar, para vocês terem uma ideia aqui da quantidade. 40 looks, são necessários 23 modelos para uma troca de look. O tempo do desfile, gente, varia entre 8 e 15 minutos, dependendo da trilha sonora. O budget, que é a parte financeira, é a base de tudo, sendo que para saber o que fazer com determinada quantia de dinheiro, nada melhor do que colocar tudo no papel para decidir o que fica e o que pode ser eliminado e o que pode ser viabilizado através de parceria, gente. Então, pessoal, o principal papel do styling aqui é montar os looks do desfile sob a supervisão do estilista, né, que vai montar o casting, o chamado casting. Então, sensibilidade e conhecimento de moda são imprescindíveis, né, e permitem sobrepor ou separar texturas, cores, comprimentos e modelagens. As tops do cast vestem os looks mais importantes. E, gente, vocês já repararam num desfile que as modelos fazem aquela fila indiana? Essa fila indiana, pessoal, é o momento final do desfile, em que todas as modelos retornam à passarela e isso funciona como um resumo da coleção. Olha que linguagem interessante, né, pessoal? Aquela fila indiana não é uma coisa à toa. Então, aquilo lá, ela mostra o resumo da coleção. Porque o pessoal que está assistindo vê aquelas linhas gerais e depois, para fixar na mente do telespectador, elas se apresentam em fila indiana, trazendo todo o resumo da coleção. A publicidade, pessoal, existem profissionais que trabalham como freelancers, afinal de contas, a propaganda é a alma do negócio.
gerenciando a própria carreira ou que são agenciados por empresas especializadas em produtores, profissionais de beleza e fotógrafos. Os stylists mais famosos costumam ter agenda concorrida, com viagens e diferentes projetos. A agência aí entra em cena para ajudá-lo a organizar os trabalhos, negociar cachês e promover o profissional. O mercado de publicidade, gente, é exigente e competitivo, já que paga os melhores cachês. Como eu falei, como é a alma do negócio, então nisso aí tem muito dinheiro envolvido. Então a preferência, gente, é por stylists experientes com portfólio repleto de produções para revistas importantes. As produções comerciais, gente, incluem jobs para TVs, vídeos corporativos, clipes musicais, cinema, internet, lookbook, catálogo criativo e desfiles. Então, é ampla a gama que pode se propor uma publicidade, né, gente? Então, uma área muito vasta. Então, portanto, a importância da publicidade. Nem sempre, gente, são trabalhos glamurosos, mas há jobs para marcas comerciais, mas que igualmente bem e que devem ser encarados com a mesma seriedade adotada por uma Labé. Gente, então era isso, as curiosidades sobre um desfile de moda. Espero que tenham gostado, curtam, comentam, compartilhem, dê sugestões aqui pra gente e gratidão por estarem sempre nos prestigiando. Beijos e até a próxima. Boa tarde.